Olá a todos, amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se você está no canal Reino do Céu, estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo de edificação da palavra do Senhor. Eu quero trazer, meus irmãos, uma regravação, sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque eu tinha um vídeo desse e deu problema no YouTube e eu estou aqui regravando. E espero que eu consiga passar da melhor forma, com praticidade, com objetividade. Tá certo? Então, que você venha assistir, acompanhar, tirar suas conclusões, porque se ensina que dá a César o que é de César, os impostos, E certo, tudo bem. Tem que pagar os impostos, sim. Temos que pagar os impostos sobre o rei, ou o governo que reina sobre nós. É certo, e temos que dar a César o que é de César. Mas também se diz que também tem que dar a Deus o que é de Deus, ou seja, temos que pagar impostos ao governo, mas também temos que dar 10% para a igreja. Ou seja, como não se encontra em nenhuma parte da Bíblia onde os apóstolos estipulam ali o dízimo, onde os apóstolos usam ali a palavra para pedir dízimo, para dizer que Deus estava pedindo dízimo na nova aliança, como os apóstolos não ensinaram isso, não tem nada no Novo Testamento, então pego essa parte das Escrituras para dizer que, para estar apoiando, que dá a César o que é de César, é os impostos, e dá a Deus o que é de Deus, é os 10%, Onde a Bíblia não diz, então os homens acrescentaram, interpretaram da forma deles, para formar ali uma falsa base para dizer que existe dízimo na nova aliança, tá bom? Mas esse vídeo é para que você venha entender biblicamente você venha entender que o que se ensina não é verdadeiramente o que as Escrituras estão dizendo, tá bom? Então, o primeiro texto, meus irmãos, eu quero ler Mateus 23, no versículo 23, que vai dizer o seguinte, Nós vamos encaixar esses textos para nós compreender direitinho. Olha só, Jesus dizendo para os fariseus, repreendendo os fariseus e chamando eles de hipócrita, tá bom? Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, tem pessoas que já entendem que não existe dízimo na nova aliança, e esse dízimo que a gente vê, essa pedição de dízimo que a gente vê hoje, é coisa de homem, Então já tem pessoas que entendem que o Senhor estava repreendendo aqui, porque o Senhor diz assim: deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar a César o que é de César e dar o dízimo, e não omitir aquelas, que é o juízo, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Aí quando se lê isso, aí você vê, olha, Jesus está dizendo que eles deveis fazer o quê? Dar o dízimo, Tá, Jesus está dizendo isso, que eles deviam dar o dízimo. Quando você entende o que é antiga aliança, transição das alianças e nova aliança, você vai compreender que Jesus veio no período da antiga aliança. O período em que Jesus viveu e pregou e ensinou, todo o ministério de Jesus não foi ainda a nova aliança, ele estava estabelecendo a nova aliança. A nova aliança só nasce depois que ele ressuscita, porque quando ele morre ele diz, está
consumado. Ali ele consumou o que ele veio para fazer. Cumprir a lei da antiga aliança, onde ninguém conseguiria cumprir, e ali ele cumpriu. Passou por tudo até o sacrifício. Ali ele cumpriu o final, a última coisa, que era o sacrifício. Dali 3 dias ele ressuscitava e nasceria uma nova aliança. É tanto que dali para cá você não vê os discípulos ensinando Malaquias. Você nunca viu um discípulo ensinando Malaquias, você viu? Ninguém nunca viu. Você pode procurar, você não vai achar. Você não acha nem livro apócrifo, discípulo algum ensinando Malaquias que você deve fazer o Malaquias. Então as pessoas fazem isso por ignorância, porque não entendem o que é a antiga aliança, nova aliança e transição das alianças. Eu vou deixar aqui uma indicaçãozinha aqui de um vídeo que eu já tenho falando sobre isso, para você pode ir lá e assistir. Tá? Porque Jesus estava falando para fariseus que viviam na antiga aliança. Se Jesus chegasse para eles e dissesse assim: olha, não precisa vocês dar o dízimo, Jesus estava sendo hipócrita, tá? Porque Jesus ele veio na antiga aliança e ele tinha que ensinar as pessoas a se converter, ele tinha que ensinar as pessoas a ter um coração quebrantado, ele tinha que ensinar através do evangelho que as pessoas na nova aliança teriam uma mudança de mente, uma mudança de vida, ou seja, uma conversão, porque pela lei tinha que viver pela obrigatoriedade da lei, tinha que praticar todos os preceitos que tinha na lei. Na nova aliança é o amor. Quando você ama, quando você se converte, você se circuncida. Quando você se converte, você ama. E a Bíblia vai dizer que aquele que ama ao próximo cumpre toda a lei, né? Ou seja, quem ama a Deus e ao próximo cumpre toda a lei. Está lá em Romanos, capítulo 13, se eu não me engano, né? Então vamos entender isso aqui. Jesus diz assim: ai de vós escribas, fariseus e hipócritas, porque dizimais a hortelã. Ou seja, você está vendo que Jesus está dizendo que eles dizimam de tudo, né? Vocês dão o dízimo da hortelã, né? Dá dízimo de tudo, ou seja, eles eram perfeitos no dízimo, tá? Eles estavam aqui perfeitos no dízimo. A hortelã, o endro e o cominho, ou seja, dava o dízimo de tudo, meus irmãos, de tudo os fariseus davam dízimo, e eles não estavam errados. Por que eles não estavam errados? Porque eles estavam na lei, e a lei pedia que desse as primícias dos seus frutos e dos seus animais, tá? Eles davam o dízimo de tudo. E Jesus diz assim, Jesus não repreendeu ele porque ele dava o dízimo de tudo, não repreendeu. Porque Jesus ele não podia contrariar a antiga aliança, mas Jesus queria que eles nascessem de novo e verdadeiramente tivessem um coração quebrantado. Ou então será que Jesus estava se contradizendo? Porque ele disse: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, ou seja, vocês estão dando o dízimo do mínimo, de tudo, qualquer coisinha vocês dão o dízimo. Ou então será que nós vamos ler agora o outro trecho? Será que Jesus estava se contradizendo? Os fariseus eram mais do que dizimistas, fiéis para dar o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, das menores hortaliças. Então, Jesus está dizendo, vocês dão o dízimo de tudo, mas chamou de hipócrita por quê? Porque vocês dão o dízimo, mas vocês não praticam a justiça, vocês não praticam a misericórdia e vocês não praticam a fé. Ou seja, Jesus queria ensinar eles a fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, que são coisas que vêm no coração do homem a partir do momento que ele se converte, que ele não precisa de uma obrigatoriedade para que ele pratique, mas que ele precisa de um coração quebrantado que ele ame, e quando ele ama, ele está cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Tá? Agora vamos ler o outro trecho, Mateus 22:17. Os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Eles queriam experimentar Jesus. Eles queriam que Jesus dissesse que eles não tinham que pagar tributo a César, porque eles iam dizer que Jesus não era de Deus. Então eles perguntam, é lícito pagar tributo a César ou não? Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse,
por que me experimentais, hipócritas? Né? Vocês estão vendo que eles vieram para experimentar Jesus. Então vamos ver o que Jesus diz. Versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta descrição? Diz-lhe eles: de César. Então eles disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês estão vendo? Ele diz assim: é lícito nós pagar tributo a César ou não? Aí Jesus diz assim: de quem é essa efígie, ou seja, de quem é a descrição da moeda, quem é o rei, porque o rei que tiver descrito na moeda é o rei que reina sobre vocês. Aí diz assim: é de César. Ou então César é o rei que reina sobre vocês, vocês devem sim pagar tributo a César. Mas vocês têm que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí se diz hoje que os fariseus, que dar a Deus o que é de Deus, é os 10%. Porque se fosse os 10%, irmãos, havia contradição na Bíblia. Por quê? Porque Jesus logo aqui no capítulo 23, onde eu li, Jesus está dizendo que eles eram dizimistas do endro, do cominho e do hortelã, das coisas mínimas. Se os fariseus eram dizimistas no mínimo, por que Jesus estaria dizendo para eles aqui que eles não davam a Deus o que é de Deus, que era 10%? É estranho, né? É esquisito isso, né? Pois é, isso aqui é para que você não caia em armadilha, né? Para você não cair em armadilha de homens que criaram denominações para enriquecerem, para juntarem tesouros na terra, tá? Não é para o reino de Deus não, porque o reino de Deus nunca pediu que juntasse tesouro na terra, mas que juntasse tesouro no céu, que é praticar a justiça, a fé, o amor, tá certo? E eu quero ler um trecho aqui para vocês, que está em Romanos capítulo 13, onde vai falar a quem é devido a cada tipo de coisa, né? Romanos capítulo 13, versículo 7, eu quero ler com vocês. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Ou seja, basicamente o que Jesus estava dizendo para eles: vocês têm que dar a César o que é de César, mas vocês têm que dar a Deus o que é de Deus. Se nós, meus irmãos, verdadeiramente amamos a Deus, nós conhecemos a Deus, nós sabemos o que é que Deus recebe. É estranho Deus receber 10%, é estranho. Até porque não tem na Bíblia, né? É estranho. A quem tributo, tributo, né? Paulo está escrevendo dizendo: pagai cada um o que deveis, ou o que é merecido, né? A quem tributo? O governo. Tributo, você tem que pagar, né? Porque ele reina sobre vocês, ele reina sobre nós. A quem imposto, imposto, né? Também. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E nós sabemos que Deus é um Deus que nos criou para quê? Para que nós venhamos a ter temor, para que nós venhamos honrar e glorificar a Ele. É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos honrar ao Senhor, que nós venhamos dar honra ao Senhor como único Deus. Né? O problema dos fariseus não é porque eles não eram dizimistas, porque eles eram muito mais do que dizimistas. O problema dos fariseus é que eles davam a César o tributo, mas adoravam a César como um Deus. Você entende? É isso que Jesus estava repreendendo. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês não podem dar a César o tributo, os impostos, a honra, o temor, a glória. Não. Vocês têm que dar a César o que ele merece. Mas vocês têm que... Não precisa vocês adorar a César, não precisa vocês idolatrar a César. É isso que vocês estão fazendo com César, idolatrando e fazendo dele um Deus. Não é para ele. É para o Deus que criou vocês. Para a honra e a glória dele. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham compreendido. Acredito que ficou bem explicado, né? Espero que você venha gostar.
que você venha entender, que você venha ler as Escrituras com um entendimento mais apurado, com um entendimento mais renovado, né? Porque a gente lê as Escrituras com um entendimento religioso, a gente não compreende verdadeiramente o que as Escrituras nos falam. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês venham curtir o vídeo, compartilhar com alguém que você deseja que entenda isso direitinho, né? E você venha fazer o reino de Deus crescer. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo.